galera, hoje o Gonçalense está aqui recebendo a psicóloga Aline Viana para a gente falar um pouco sobre Setembro Amarelo, que é uma data importante para a gente falar sobre saúde mental. Tudo bom, Aline? Tudo. Muito prazer, gente. Então, Aline, conta primeiro um pouco sobre você, sobre sua carreira, né? Fala pra gente há quanto tempo você é psicóloga, conta pra gente aí. Eu sou psicóloga tem 9 anos e sempre atuei na parte clínica, atendo diversos transtornos, principalmente as questões de psicodiagnósticos, que são transtornos que têm uma nomenclatura, transtorno de ansiedade, e aí a gente pode explorar mais em detalhes, né? E basicamente atuo nesse tempo todo. Entendi. E, Aline, conta pra gente qual é a importância do Setembro Amarelo, da campanha. O Setembro Amarelo ele é de extrema importância porque ele é uma campanha, né, um movimento que ele visa a prevenção do suicídio. Antigamente não era muito falado, né, não se podia falar, não tinha como ser falado, mas hoje ele veio com essa proposta e ele veio no Brasil em 2015. Essa proposta ela veio no Brasil. E, curioso, não veio atrelado à psicologia. Ele veio atrelado à Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina. E já existia mundialmente, só que aqui no Brasil ele foi visto mais na época nesse ano. De 2015 para cá. Então ele tem 10 anos, né? Já é reconhecido. Entendi. É porque o suicídio é um assunto muito delicado, né, cara? É um assunto que não é muito falado, debatido, não é muito divulgado, porque também tem questão sensível de não querer incentivar, né? Se fala muito disso. Mas qual é o impacto que gera nas pessoas, nos familiares, nos amigos de uma pessoa que acaba cometendo esse ato? Sim, o impacto ele é muito grande, ele é tão importante quanto o impacto que a questão da saúde mental impacta o próprio indivíduo que comete o suicídio. É de extrema importância, porque muitas das vezes a pessoa, o tema morte, ele não é um tema muito... As pessoas têm medo de falar sobre isso, porque é um tema que dói, é uma coisa que a gente visa a nossa questão emocional mesmo. É um trauma, né? É, como se fosse um trauma. E aí o que acontece muito é que gera muita culpa, muitas perguntas. É um luto em que gera muitos questionamentos. O luto em si já traz esse peso, essa questão toda. Mas eu vejo muito que quando as pessoas têm algum parente ou algum conhecido que comete suicídio, a culpa é uma das emoções mais predominantes. Será que gera até um transtorno de estresse pós-traumático também? Depende. Tem essa possibilidade também, né? É possível, mas depende, porque o estresse pós-traumático, ele já faz parte do psicodiagnóstico, ele já tem uma outra característica. Mas pode ser que sim, porque tudo na psicologia depende. Entendi. E como a gente pode lidar, como a gente tem que lidar em observar mesmo os amigos, às vezes, né, no nosso meio, assim, a pessoa que tem características. É muito difícil, né, de enxergar uma pessoa que está idealizando algo parecido, né? Que às vezes a pessoa está rindo ali, mas está idealizando isso. Isso acontece bastante, né? Então, como que a gente pode agir? A gente, né, quem está de fora, assim, o que a gente pode fazer para tentar prevenir esse ato? Perfeito. Isso que você está me perguntando é uma coisa que eu tenho falado muito com as pessoas que eu troco em experiências clínicas, que é a questão da empatia. Às vezes a gente não sabe o que fazer, não sabe o que falar, mas só o fato de você dar um abraço na pessoa, se você perceber que ela está passando por um momento difícil, e você chegar lá, não necessariamente que as pessoas falam, Nene, mas eu não sei o que dizer no momento desse. E, de fato, você não precisa saber o que dizer. Mas o fato de você abraçar aquela pessoa, de você falar, eu tô aqui, você já demonstra uma empatia, porque o que eu percebo hoje é que as pessoas estão tão necessitadas de falar de si que às vezes tem uma dificuldade em perceber o contexto. É isso que acontece.
E aí a pessoa, teoricamente, ela não se coloca naquele lugar de ouvinte, porque ouvir é uma arte, né? Sim, exatamente. Para você ouvir, você tem que desenvolver inúmeras questões emocionais, que a gente pode falar de autorregulação, enfim, né? Uhum. É uma arte. Só que, claro, nem todo mundo é obrigado a saber ouvir, mas só o fato de você acolher é um dos pontos principais. Um abraço, eu tô aqui, fala comigo se você precisar, são coisas que a gente pode demonstrar fazer. que você está ali, está interessado em saber. Isso. Não é só aquela resposta genérica, né? Não, estou bem. Isso. Você querer saber de fato, mas está bem, por que está acontecendo? Tal. Exatamente. Entendo. E é difícil identificar, então, né? É bem difícil você identificar só no olhar visualmente, porque a maioria das pessoas mascara isso, né? Sim, porque sim. Eu imagino que para a pessoa que idealiza isso, é uma coisa meio vergonhosa, né? Uhum. A pessoa sente essa vergonha, né? Sim. Então é uma coisa meio difícil de falar, de expor. Então, sim. Como que a gente pode fazer para identificar, além de estar ali sempre ou não tem como identificar mesmo? Sim. Não, existem alguns sinais, não necessariamente é uma regra, Uhum. que é o que eu falei sobre as pessoas que perderam os entes queridos, os amigos, que fica uma certa culpa, porque às vezes há muito questionamento sobre essa identificação. Nossa, eu não vi, como que eu não vi, por que eu não vi, e etc. Não é tão simples identificar, mas um ponto principal é a mudança de comportamento da pessoa. Então, se ela era uma pessoa muito extrovertida, muito amigável, você percebe ela um pouco mais reclusa, mais tímida, mais desmotivada, é o momento em, talvez, de você, tá tudo bem, eu tô aqui se precisar, nada muito longo, né? Mas Sim. só o fato de você demonstrar que você tá ali, né? você se importa, mas o principal seria essa... Às vezes, algumas pessoas, elas demonstram com frases soltas, né? Ah, eu não aguento mais isso, eu prefiro morrer do que suportar essa dor. E aí a gente pode estar um pouquinho mais atento a esses pequenos detalhes. Uhum. Principalmente a mudança de comportamento. Uma irritabilidade maior. Mais estressado, né? Sim, brigando mais com os outros. Isso, mais irritado ou mais apático. Uhum. Lembrando que suicídio não só tem a ver com depressão. Sim. Isso é importante frisar. Não é porque uma pessoa se suicidou que ela era depressiva. Existem inúmeros fatores, né? A depressão é uma das maiores causas, mas não necessariamente ela é o principal. Isso, uma regra. Não necessariamente ela é uma regra. Mas será que seriam outros fatores, ou talvez outros transtornos não tratados, algo assim? Sim. Muitos transtornos não tratados, como por exemplo, a pessoa pode ter bipolaridade, pode ser causas bem pontuais também, como a perda, sei lá, de um ente querido, ou uma perda financeira. Perda financeira é uma questão também muito forte nas questões de suicídio, que as pessoas às vezes não conseguem lidar. A perda, qualquer tipo de perda que aquela pessoa vivencie, perda de algum relacionamento, que a pessoa não tem uma boa autorregulação ali para poder lidar com aquilo. Então, não necessariamente ela está atrelada à depressão. Só que tem um fator importante. Tem pessoas que têm mais predisposição a uma vulnerabilidade para lidar com a dor do que outras. Aí elas se tornam mais suscetíveis ao suicídio. Entendi. E dentre os outros transtornos, assim, porque é uma coisa bem complexa, né? Porque transtornos não tratáveis, né? Isso. Porque, por exemplo, tem dados, né, que vamos pular assim pro lado assim, o homem geralmente não busca tratamento, né? Muito menor. O homem não busca porque o homem é ensinado dentro da sociedade, dentro de todos os defeitos que nossa sociedade tem, patriarcal, tudo mais, tem aquele negócio de você não poder, você tem que aguentar tudo calado, certo? Então isso já dificulta até o diagnóstico, uma detecção de algum transtorno que você possa estar sofrendo. Isso também é uma predisposição para agravar esse quadro e talvez culminar nesse ponto do suicídio? Sim, com certeza. O fator cultural, ele implica muito nessa questão de homens e mulheres, né? Mulheres tentam mais o suicídio, homens concretizam mais o suicídio, por conta dessa questão que você falou. Não demonstrar vulnerabilidade, então o choro muitas das vezes é visto como, não, você não pode chorar, uma fraqueza.
E aí essa parte fica mais intensificada nesse aspecto que você está falando. Entendi. Aline, pô, quero agradecer demais esse bate-papo com você, foi muito bom, enriquecedor, esclarecedor e mega importante. Então, queria deixar o espaço para você, quiser deixar um recado, um agradecimento, passar uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente. Sim. E deixar também suas redes sociais aí para a gente, para o pessoal poder te acompanhar seu trabalho. Tá, Fica perfeito. à vontade. Tá bom. A minha mensagem é para quem está tendo esse tipo de pensamento, né? Essa angústia que muitas das vezes só a gente ou a pessoa mesmo sabe, é que tudo passa. Às vezes a gente está mergulhado dentro do desespero e acha que aquilo não vai passar. Mas tudo passa. E que você é mais forte do que você acha que é. É porque quando a gente está mergulhado nas emoções, a gente não consegue perceber o tamanho da nossa força. E embora terapia, né, buscar ajuda, muitas pessoas alegam que tenha um custo financeiro, tem muitos lugares que oferecem serviços gratuitos, como, por exemplo, as universidades que têm faculdade de psicologia, elas têm um setor que se chama SPA, Serviço de Psicologia Aplicada. Você pode ir ali dar seu nome, fazer seu cadastro, que eles vão te chamar para um atendimento. O próprio SAMU, em situações de emergência, quando você vê alguém, você está desesperado, não sabe o que fazer, a pessoa está ameaçando um suicídio, liga para o SAMU, que eles podem te atender. Então, a gente tem diversos meios em que a gente pode buscar ajuda. O importante é buscar ajuda, porque nada mais do que você ter alguém ali que você possa recorrer, alguém que você possa dividir a sua dor. E é nesse caminho que a gente precisa seguir. Tem diversos setores, né? O próprio SUS, né? O SUS, ele Sim. tem esse setor que você pode também fazer uma terapia ali e encontrar o seu profissional perfeito e adequado. E existe canais também, né? O CVV também, isso, né? o CVV. Que você pode buscar para, né, procurar ajuda, porque não está sozinho, né? Isso, exatamente. Muito obrigado, Thaline. Fala pra gente seu arroba aí, pra gente poder te acompanhar nas redes sociais aí. Sim, meu arroba é @psicóloga Aline Viana. Perfeito. Então tá, galera. Esse é o recado de hoje. Um abraço e até a próxima.